tempo nós produzimos muito lixo. Que tipo de resíduos podem ser reciclados? Quais os resíduos que não podem? O que pode ser compostado? As respostas para essas perguntas não são tão claras, né? Eu separo, mas se eu colocar na calçada, vai para o local certo, né? Esse é o grande problema. Se nós temos nossos carrinhos nas ruas ainda, porque o Estado não tem competência ainda para fazer a coleta seletiva funcionar de forma 100%. O que as pessoas jogam fora, tem outras que sobrevivem disso. O que eu faço com o sofá? O que eu faço com uma poda que eu fiz? O que eu faço com um restinho de construção que eu tenho em casa? As pessoas não têm ideia do que acontece com o lixo a partir do momento que ela se livra dele. E esse conceito, né, que a gente ouve, né, desde os nossos pais, né, põe o lixo para fora, leva o lixo para fora. Na verdade, não existe para fora. Para fora é o fora de casa, da nossa casa. Mas, na verdade, o fora é o planeta inteiro. Um papelzinho de bala que se você jogar no chão vai pro bueiro. Do bueiro vai pro rio, do rio vai aí pro mar e do mar vai pro mundo inteiro. E os adultos acho que não pensam na criança, acho que eles pensam só neles. Eu acho que eles só vivem, eles só pensam neles, que eu acho que eles pensam assim, que só eles que têm, as crianças não têm. Qual é o meu papel enquanto indivíduo na sociedade? E ainda não dei conta de perceber que aquilo que eu gero dentro da minha casa, nos meus espaços de convivência, na minha empresa, é responsabilidade minha, não é só do poder público. É difícil para a gente, até inconcebível, a hora que você começa a treinar seu olhar para isso, não questionar por que as pessoas ainda jogam lixo na rua. Né? Será que elas não percebem? Será que elas não veem essa quantidade de lixo que vai para os bueiros? A gente tem na nossa cidade problemas com enchentes que são geradas pelo excesso de lixo, né? Isso causa gasto ao município, causa doença à população, que é o caso que nós temos aí do escorpião, temos o caso também do Aedes aegypti, que causam várias doenças para o cidadão riopretense. A pessoa acha que a partir do momento que ela joga no lixo, ou infelizmente joga no chão, esse material vai sumir. Ela se livrou do problema, mas na verdade ela passou o problema dela para sua comunidade. Então, quando a gente fala em descarte irregular, é muito difícil você ver alguém descartando de forma irregular meio-dia, no topo do sol. Normalmente você acorda e você vê aquele lixo que não existia no dia anterior. Então, isso já demonstra claramente que as pessoas entendem o que pode e o que não pode. Quanto mais lixo a gente joga, quanto mais se joga na natureza, mais as espécies que vivem na natureza vão se extinguindo. A gente depende delas para a nossa própria sobrevivência, né? Então, por exemplo, por causa da quantidade de lixo que hoje em dia tem nos oceanos, né? Grande parte dos peixes que a gente come, que vem dos oceanos, já tem microplástico. Ou seja, a gente está comendo o próprio lixo que a gente joga fora. Todo o lixo, todo o material que é jogado indevidamente no chão, em qualquer ponto de Rio Preto, direta ou indiretamente vai ser carreado até o Rio Preto. Foram investidos mais de 3 milhões de reais de dinheiro público para realizar um trabalho de limpeza do Rio Preto, né? De retirada de lixo, de resíduos sólidos indevidamente depositados ao longo da calha do Rio Preto. O trabalho foi finalizado, mas é nítido, só você passar pelo rio, você vai ver uma garrafinha boiando, uma tampa de marmita, ou seja, em breve, novos recursos públicos vão ser destinados para isso, ou seja, esse dinheiro que poderia estar sendo utilizado para benefícios, para a evolução da nossa cultura, para fins sociais, está sendo destinado para limpeza de um resíduo que não deveria estar naquele local. Assim,
só eu não vai mudar nada. Então eu vou continuar jogando no chão. São a população que tem que ter o cuidado de zelar pela sua cidade. Deixar ela limpa, não entupir os bueiros com lixo, não jogar lixo nas ruas. Que a prefeitura faz esse trabalho, limpa tudo, mas a população vai lá, joga lixo lá e tira aquele lixeirão. É um lugar que eles podem jogar lixo, onde não fica jogado no chão. É um ponto de apoio, mas eles não têm educação, eles jogam lá na mata, do lado da mata. E em vez deles virem aqui, eles jogam do lado da mata. Os pontos de apoio são pontos de entrega voluntária, onde o cidadão, né, nós comum, a gente tem que descartar uma geladeira velha, um fogão velho, um sofá, um resto de poda. Então nós temos esse local para que seja a pessoa física trazer até esse local e descartar corretamente. Para as pessoas trazerem esse restinho e a prefeitura dá essa solução. Então é um encaixe entre a população e o poder público. Todo o material descartado nos pontos de apoio virou matéria-prima. Então, o resíduo de construção, ele passa a fazer uma reciclagem, né, que é a moagem dele, e vira matéria-prima para fazer guias, sarjeta, calçadas, bocas de lobo. Postes de alambrado, caixas de passagem de eletricidade e até tijolo drenante que está sendo desenvolvido na nossa usina com material da resíduo da construção civil triturada. Eu procuro separar, sim, o plástico, metais e orgânico, né? Mas no meu condomínio não tem nenhum lixo próprio assim para poder estar separando, jogando nos locais certos, né? Nada. Coloco no saquinho de supermercado e jogo lá pro lixeiro levar. Não, a gente não separa. Porque, tipo, eu sei que é importante e tal, mas, tipo, não... Às vezes quando eu tô comendo e tal, daí, olha, não, tem que jogar isso em tal lugar. Mas aí, sabe, vai tudo num lixo só, mais fácil. Preguiça. Eu sou um deles. Isso é normal da gente. Isso é uma cultura do brasileiro. Na nossa escola, tem os lixos de cada uma corzinha lá pra fazer esse negócio. Mas não faz, tipo, as pessoas jogam tudo no mesmo lixo em todos os lugares. Separo garrafa PET, essas coisas, eu ponho na sacolinha tudo separado, né? Mas só que o pessoal é quem leva o lixo. Aí ele joga lá dentro do carro, aí não sei o que acontece lá, porque eu ponho lá fora na cestinha e muitas vezes as pessoas levam, né? Quando você não separa no seu espaço de convivência, você não pratica a coleta seletiva, você não separa aquilo que é reciclável daquilo que não é, o que é reciclável, ele acaba indo para o aterro. E isso, o impacto ambiental é danoso. A gente está vendo notícias do mundo inteiro, a questão do impacto ambiental quando você joga todo o seu resíduo para uma única destinação. As pessoas entendem, porque a comunicação de massa ela faz isso muito bem. A questão não está no entendimento, estar em incorporar como importância o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, quando a gente fala em pensar sobre o lixo que produz, nós estamos falando num período temporal muito pequeno. Sobre resíduo, nós começamos a falar de resíduo na Eco 92, quando se começa a falar da possibilidade de reciclar o material, as embalagens. 1992 foi ontem. E quando a gente olha os números de reciclagem, 30% do lixo poderia ser reciclado, e desse 30%, 10% só no Brasil é reciclado, né? É um número muito baixo. Né? O nosso município. Olha, eu vou te falar que na verdade eu acho que é até menos, viu, Nilva? Eu acho que é até menos. Eu acho que fala-se 3%, mas mesmo que for 3%, vamos pensar em casas. 100 casas, só 3 fazem a coleta, é feita a coleta. As outras 97
não tem coleta seletiva. Isso varia muito entre países como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, tem uma reciclagem um pouco maior, Japão, principalmente, né? Países como o Brasil tem uma quantidade de lixo reciclado um pouco menor. A razão principal disso, né, é que você tem uma quantidade menor de políticas públicas focadas na reciclagem. As pessoas têm hábitos diferentes, claros, mas é importante, é fundamental que o primeiro passo tem que ser dado pelo Estado, garantindo os meios que as coisas aconteçam, que se reciclem, né? E, claro, colocando leis e obrigações para que as pessoas reciclem, né? A gente tem muita cultura da terceirização do problema, né? Então a gente assiste a isso, a gente entende o problema que isso causa, mas a gente não age a partir desse problema, né? Quando você faz um levantamento no Brasil, você, entre os mais de 5.500 municípios no país, é ínfimo o tamanho, a quantidade de municípios que tem coleta seletiva em 100%. Às vezes as pessoas ainda se perguntam, né? Fica na dúvida. Mas separar o reciclável me dá muito trabalho, é muito difícil. E ainda não consegue avançar nisso. Mas nada é difícil. Quando você tem o hábito de, vamos supor, de escovar seus dentes toda vez que você almoça, ou janta, ou toma um café, automaticamente você não vai lá e faz isso? A coleta seletiva é a mesma coisa. E lá dentro da casa dele não precisa separar por cor, por vidro, por latinha, por jornal, por revista. Não, 2 recipientes, um para o seco, um para o molhado. Um por coleta seletiva e o outro para o resto do alimento, só isso. Só que a gente não conta o que eu chamo de lenda da reciclagem. A gente tem aí uma parcela de embalagens ainda que muitas vezes são consideradas como recicláveis, porém ela não tem valor agregado. Então, dependendo dos espaços, das cooperativas, dos galpões, eles não ficam com esse material porque não tem valor agregado para venda. Então, você vai fazer sua parte, você faz a separação. Na hora que chega, ou na cooperativa, ou na central de triagem da empresa, uma boa parte desse material vira rejeito, vai para o aterro sanitário. Não volta para a cadeia produtiva como tem que ser. As indústrias acabam colocando o símbolo da reciclagem, mas não recicla. Pelo menos aqui na região, por que eu falo que não recicla? Aqui na nossa região ainda não tem a empresa que pega esse material e leva lá para a indústria para transformar. A gente não consegue colocar isso numa cadeia produtiva da transformação. Não consegue. Pode ser que mais próximo de São Paulo, dos grandes centros, já tenha alguma empresa que faz a transformação disso. E o catador, aquele que está lá na rua isolado, ele trabalha de outra maneira, né? Ele vai mais no ímpeto de atender uma necessidade imediata. Então, você em casa separou o seu resíduo que é reciclável, você colocou todo o resíduo, mas ele, ao coletar, ele vai só identificar aquilo que ele vai conseguir vender imediatamente. A cooperativa, ela tem 17 anos, ela nasceu em 2002 de um movimento de pessoas que tinham preocupação daqueles catadores que estavam sobrevivendo da retirada de material lá do lixão. E quando em 2002 veio essa notícia que ia acabar o lixão, que ia fazer aterro sanitário, o que fazer com aquelas pessoas? Então, eu falo nós porque eu participei dessa época da construção da Cooperlagos. A gente começou a discutir lá com esses catadores como inseri-los num trabalho mais humanizado, de forma mais coletiva. Mais ou menos quantos por cento hoje da cidade a cooperativa consegue fazer a coleta? 2%. 2%. Da cidade. A gente não está em todos os bairros, porque nós não temos condições operacionais. Tereza, olha, eu preciso lavar minha embalagem? Não, porque se você está fazendo coleta seletiva para economizar recurso natural,
Se você abre a torneira só para lavar o seu reciclável, não faz sentido, não é? Não faz sentido. Então eu abro, se eu quiser, deixo lá na pia, a hora que eu lavo a louça, lavo a mão, uma verdura, uma fruta, eu reenxaguei, a embalagem da coleta. Se eu não quiser lavar, isso aqui, ó, tampa. Usou tudo, tampa. Põe lá na sacola da coleta. Bom, nós estamos aqui na ARES, que é a Associação Rio Pretense de Educação e Saúde. Semanalmente nós damos treinamentos, capacitação sobre reciclagem, meio ambiente e coleta seletiva. São pessoas que não trabalham, que são desempregadas. Alguns dependem da reciclagem como meio de vida. Então o nosso papel aqui é ser essa ponte, tentar dar um suporte para eles, tentar dar um apoio, em parceria com a Secretaria do Trabalho, que é a nossa parceira que subsidia esse curso, para eles. É um trabalho que todo mundo não dá muito valor, porque acha que é um trabalho sujo, é um trabalho isso, um trabalho aquilo. Mas é um trabalho que é necessário, muito necessário nessa época da agora que a gente está vivendo. E aqui na Cooperlagos a gente não faz muito, mas tem 50 famílias aqui que já colabora para isso. Já tira tudo isso do meio ambiente. Fora que, além deles fazerem isso, tem o salário, o salário para a gente fazer isso, que assim, quanto mais você tira do meio ambiente, mais você tria, mais você comercializa. Então, eles têm um salário que sobrevive disso. Olha aí, o que as pessoas jogam fora, tem outras que sobrevivem disso. Eu vinha de uma vida muito sofrida, porque eu trabalhava na noite, Eu trabalhava como profissional do sexo. E aqui, deu, mudou a minha vida, sabe? Eu tenho uma vida digna, sabe? Devolveu a autoestima. Eu me criei. Quem me conhecia alguns anos atrás e vê quem sou eu hoje, totalmente diferente. Eu agradeço a Deus e esse projeto, que é uma cooperativa. Eu falo que não só recicla reciclável, mas sim vidas. Tem que ter uma política que pense nisso. Gente, é muita gente sem trabalho. Se for pensar, tem a faca e o queijo na mão. Por um lado, você tem um grande número de desempregados e por outro, você tem aí a reciclagem como uma grande alternativa. Passou-se o tempo também do discurso ambiental desconectado da sociedade e da economia. Então, nós estamos vivendo um momento de transição no nosso país, onde tem correntes que acham que a questão ambiental não tem nada a ver com a economia. E existem correntes que acham que a economia não tem nada a ver com a questão ambiental. Qualquer atividade tem que ver a viabilidade econômica, porque ela é justificada pela viabilidade econômica. Para mim, hoje, trabalhar com papelão hoje, mesmo que eu tenha todo um apelo ambiental hoje, para mim é inviável, porque eu tenho que coletar 100 quilos de papelão hoje para ganhar R$15. Então, ou seja, a gente opta mais pela latinha de alumínio, pela garrafa PET, pelos outros materiais que agregam mais valor. Mas eu fico na mão dos sucateiros, que visa lucro. Então, se eles puderem baixar menos o preço possível, melhor para eles. Então, meu trabalho fica inviável financeiramente. Compra do bom e melhor para sua família, compra roupa, consegue pagar suas contas, tudo com o dinheiro da reciclagem. Eu acho que as pessoas não podem perder a oportunidade de reciclar. Se a pessoa quiser reciclar, qualquer pessoa pode reciclar, não tem problema nenhum, a gente não tem nada contra. Elas estão ajudando a gente também, que somos recicladores, a reciclar mais ainda. Quando você está aqui no grupo, você tem uma série de rotinas e regras para cumprir: horário de trabalho, uniforme, equipamentos de segurança. Você tem que aprender a lidar com a economia doméstica, porque você vai fazer sua retirada do mês uma única vez no mês. Grande parte deles fazem uso de substância química, então é um problema social. Ele vai fazer a atividade dele
quando ele sente essa necessidade. E outro diferencial também que ele vai coletar o reciclável daquilo que você já separa, porque o que interessa para ele é aquele material que ele vai conseguir já imediatamente colocar lá para o sucateiro para comprar. Por que é interessante a organização em cooperativas e associações? E o catador não vê isso? Porque você consegue juntar um montante muito grande e você tem poder de barganha para negociar com a indústria. Hoje eu consigo, o quilo de papel hoje eu consigo a 60 centavos e eu tenho que vender a 15. Porque eu não tenho maquinário para prensar o material, entendeu? Não tenho barracão, não tenho trabalho coletivo. Você chega no coletivo, explica o coletivo a importância que o Estado tem e aí vem a resistência. Aí a coisa não acontece. Aí o catador continua na rua, ganhando pouco, sendo explorado pelo ferro velho. Então, o ideal, o nosso sonho seria que todos os cooperados, todos os catadores, pudessem estar inseridos em grupos organizados, onde eles possam ter uma melhor representatividade, se articular melhor, serem reconhecidos, o sentido de pertencimento. Quando você está aqui no grupo, isso é possível, a gente chegar nesse patamar. O valor do produto na comercialização ele tem um outro custo, porque se comercializa em grande escala, então ele melhora o seu potencial na renda também. Então esse é um desafio acho que do Brasil inteiro, quando a gente fala de inclusão social, de geração de ocupação e renda e de preservação ambiental. Porque é esses 3 pés que é uma discussão mundial, um desafio mundial, né, nesse período contemporâneo, onde você consegue juntar essas 3 questões. Mas o que acontece é o seguinte, que a maior dificuldade hoje que a gente tem é levar o catador a ter esse grau de conhecimento que eu tenho. Entender que ele tem direito, entender que tem leis que embasam ele, que ele faz um trabalho social, que ele faz um trabalho ambiental, que ele faz um trabalho de saúde pública. O Brasil veio para uma transformação bastante interessante a nível de legislações. A Lei 12.305, em agosto de 2010, que fala justamente da gestão dos resíduos sólidos, né, que nos ajuda, que nos norteiam, indústrias, população e governo, como enfrentar essa temática que é um desafio para o Brasil e para o mundo. O Plano Nacional de Resíduos já é claro, é uma lei de 2010 e os municípios ainda não deram conta de implantar uma lei de 2010. Então você tem a produção que vai acontecendo, a produção é vendida para o consumidor consome e aquele lixo vai embora. O que a Política Nacional de Resíduos Sólidos é que isso feche o ciclo, né? Que o produto, aquele produto que foi produzido na fábrica volte para a fábrica e seja reciclado, obrigando que os consumidores, os produtores façam isso. Então, existem várias empresas do Brasil que estão tentando se adequar a essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Por mais que existam as leis, nós temos que praticá-la. Nós temos que fazer com que ela realmente seja praticada, seja realizada. Porque nós somos geradores e a gente gera vários resíduos. A gente gera papelão, a gente gera plástico, a gente gera vidro, a gente gera metal. A indústria, ela ainda também está com essa mesma dificuldade que a gente, enquanto ser individual, temos com relação ao lixo. Ela não acredita que ela precisa dar conta ambientalmente de todo o seu resíduo. Qual é o papel da indústria? O que ela está fazendo para melhorar a sua tecnologia, para contribuir ambientalmente com as suas embalagens? Porque ainda precisa fazer com que a indústria ela repense a sua matéria-prima das embalagens. Então, ela tem que colocar matéria-prima que seja biodegradável. Ela tem que diminuir a quantidade de plástico das suas embalagens. Os processos, as tecnologias do processo, ela tem que ser sustentável. Se nós não nos movimentarmos enquanto consumidores, né, de um produto ou de um serviço, dificilmente a organização
vai, por livre e espontânea vontade, se preocupar com aquilo. Eu entendo que é nosso papel, enquanto cidadão, né, cidadãos e cidadãs, cobrar das empresas e das organizações das quais nós consumimos ou das quais nós temos parceria ou algum tipo de vínculo, um posicionamento em relação à preocupação ambiental e à responsabilidade social e ambiental. Então eu, enquanto consumidora de um produto, eu preciso questionar aquela marca, né? Eu preciso, quando eu vejo no mercado um produto que eu consumo sendo super embalado, com embalagens que eu vejo que são desnecessárias, é o meu papel enquanto cidadã entrar lá no saque, fazer alguma reclamação ou fazer algum apontamento, alguma sugestão. E cada vez mais as organizações vão entendendo, né, sendo por pressão ou sendo por um simples novo padrão do mercado, de que é necessário olhar para isso. Esse material aqui, por exemplo, não adianta ele. Então, melhor não comprar. Porque daí o fabricante ele vai se tocar que ele tem que mudar a postura. E é previsto na lei também, na política nacional, a taxa do lixo. Por quê? Porque existe a necessidade de técnica e tecnologia para fazer coleta seletiva. Ela é muito diferente de uma coleta tradicional. Pergunta: onde se cobra a taxa do lixo? Em qual município? São poucos. A população ainda ela não entendeu que a taxa do lixo é justamente a sua contribuição individual para o lixo que você gera. De acordo com o Trata Brasil, nós temos uma referência Brasil de produção de 1 quilo de lixo per capita. O grande gerador também gera por dia 1 quilo? Será que ele tem que pagar o mesmo que a dona de casa vai pagar? O dinheiro que é investido para a coleta seletiva sai do mesmo imposto que a dona de casa, que o dono da casa e que do grande gerador, que são os grandes comércios. Então, a questão da coleta seletiva ela é muito mais complexa do que simplesmente as pessoas separarem o lixo e ter alguém para coletar. Precisa de uma cadeia onde que se discuta, que tenha-se coragem de discutir grande gerador, a taxa do lixo, o papel das pessoas diante do processo da sua geração, a indústria. Ficar atento naquilo que eu estou produzindo de resíduo é uma responsabilidade minha. Eu não posso, no final do dia, colocar tudo num saco e colocar da porta para fora e achar que a natureza, o mundo vai dar conta disso. Não vai. A gente já não tem mais espaço para isso. Eu acho importante. Eu acho que a reciclagem, ela é um paliativo importante. Por que paliativo? Porque se realmente nós formos pensar na importância ambiental, a gente não pega embalagem reciclável. A gente não pega embalagem. É diferente. Nós temos que trabalhar a diminuição do consumo. A gente precisa trabalhar a seleção do nosso consumo. Hoje em dia, os cientistas consideram que a gente está na era do antropoceno, que é a era geológica na história da Terra que o homem modificou a Terra, né? Ou algumas pessoas consideram que é a era do consumoceno, que é a era geológica em que o consumo predomina e isso ocasiona grandes impactos ambientais que voltam para a gente mesmo. A gente vê uma propaganda imensa de reciclagem, onde nós estamos vendo movimentos efetivos para selecionar o consumo das embalagens. Então, como que nós podemos, enquanto pessoas, diminuir o nosso consumo de produtos que são descartáveis? Acho que essa é a primeira questão. Quais são os supermercados que oferecem produto a granel para você? Percebe que é uma cadeia de disponibilidades? Eu preciso que a indústria se disponibilize, eu preciso que o comércio se disponibilize e eu preciso que o consumidor esteja pronto.
volume de sapato, volume de roupa, volume de tudo, né? A gente consome muitas coisas que, na verdade, a gente não precisaria se a gente tivesse um pouquinho mais consciente e fazer aquela pergunta básica, né? Que eu acho que a gente precisa treinar isso. Eu realmente preciso disso? Então, a gente vem num cenário onde a gente não discute consumo. A gente só discute reciclagem. Qual é o nosso objetivo com a coleta seletiva? É pela qualidade ambiental? É para fomento de emprego e renda? Ou é para manter a zona de conforto do consumo? Dentre os resíduos gerados, né, grande parte pode ser reciclado, parte pode ser reutilizado e parte, né, principalmente a fração orgânica, pode ser compostado. Eu lembro que minha mãe, ela não sabia o que era lixo orgânico, o que não era lixo orgânico, e realmente é uma palavra bem estranha, orgânico é tudo, mas enfim. E aí minha mãe que cresceu no sítio, eu falei para ela, é a mesma coisa quando a gente faz lavagem. Então, para porco, tudo que o bicho pode comer, o que você daria para um porco é lixo orgânico. Então, separar aquele lixo orgânico, colocar ele em algum lugar, em alguma composteira. Hoje em dia você tem composteiras de apartamento, composteiras de casa, mas principalmente de apartamento. Tudo isso pode ser colocado dentro de uma composteira e aquilo virar adubo para as plantas, virar adubo para os vasos, né? Então, aqui no nosso município, parte desse material orgânico, junto à empresa que faz a coleta desse material, é separado e é transformado em um composto. Esse composto volta para o município na forma de um composto orgânico altamente rico nutricionalmente, que é utilizado para adubação de praças, jardins, produção de mudas e então esse material acaba diminuindo bastante, né, um volume bastante interessante, a quantidade de resíduos que iriam para um aterro. Então nós temos que pensar as cidades. E pensar as cidades não é uma situação de dicotomia. Gestão pública para um lado e sociedade para o outro. Os extremos não se conversam, não há diálogo. E o objetivo maior, que é a busca do bem comum, ele não vai ser alcançado, porque está todo mundo se degladiando por objetivos próprios. E nós precisamos de objetivos coletivos. E objetivos coletivos a gente só consegue com diálogo. A gente só consegue com bom senso. Eu gosto muito de falar que não existe bandido e nem mocinho. Existe um processo evolutivo que nós estamos buscando a melhora desse processo. Acho que a gente precisa mesmo de um movimento bem grande para as pessoas se conscientizar e começar. Uma conscientizar a outra. Ela é minha amiga. Se eu vejo ela fazendo, eu poderia virar e falar, entendeu? Olha, mas eu separo e na minha casa não passa, o coletor ou não passa. Nós temos os nossos pontos de entrega voluntária. Você pode trazer até aqui a Cooper Lagos, os galpões. A mudança de cultura é um desafio, né? E a gente sabe que ela demora algum tempo para você fazer com que isso aconteça, mas são pequenos gestos. Então, existem muitos mitos, né, em relação a tudo isso. As pessoas ainda estão se acostumando com essas ferramentas, né, de sustentabilidade, mas cada vez mais a gente entende que é possível. Nós temos informações, já passou na TV, já passou no jornal impresso, a gente publica na prefeitura. Todas essas informações, de alguma forma, ela está veiculada. A pergunta é, quem você segue no seu Facebook? Quem você segue no seu Instagram? Você segue os movimentos que trabalham com a questão da coleta seletiva? Você busca informações no Instagram ou no Facebook, que são as redes sociais que são mais visualizadas hoje no planeta? Você busca esse tipo de temática? Então, uma coisa que a gente tem visto é assim, o que te aparece de informação é diante dos likes que você dá. Você tem feito esses likes em temáticas como essa?
Aí que tá a pegada, né? Eu acho que essa relação da comunicação hoje na sociedade é uma relação de mão dupla. Eu concordo que ainda falta mais informação. E ainda vou um pouco além. Tem questões que não estão resolvidas totalmente, que é a questão do óleo, por exemplo. Você pode levar para os pontos de apoio o seu resíduo do óleo. Isso acontece. Tem vários movimentos na cidade, tem empresas que buscam na tua casa. Então, realmente, eu acho que precisa veicular mais. Mas essas empresas, elas fazem propaganda. Só que elas aparecem para quem busca, porque, infelizmente, hoje a gente tem o tal do algoritmo, né, que cuida da nossa visualização. Então, a gente tem que olhar um pouco também do nosso comportamento diante do que a gente quer de informação. Não foram milhares de pessoas que começaram a pensar na escravidão. Foi um grupo de pessoas que começou a espalhar a ideia que a escravidão era uma coisa horrível e tinha que ser abolida, né? E isso foi espalhando e conseguiu mudar um conceito, uma economia que se baseava na escravidão de pessoas, né? E a questão da sustentabilidade é a mesma coisa. Não é uma mudança global que acontece de repente. É um em um, e um convencendo o outro que o mundo começa a ficar um lugar um pouco melhor. E aí tem aquela coisa também das pessoas acharem, mas todo mundo faz, né? Todo mundo consome, todo mundo joga. Se cada um pensar localmente, né? Agir localmente e pensar globalmente, e esse localmente é dentro da sua casa, o lixinho que está na sua pia, o lixo que você põe para fora na sua calçada, o que você consome no supermercado. Então, assim, pensar localmente, pensa você como indivíduo, o que você pode fazer para minimizar todos esses estragos que estão acontecendo dentro do nosso planeta. Que a gente não precisa ser bicho grilo para fazer alguma coisa, que a gente pode fazer alguma coisa e viver a nossa vida normal, consumir, ser feliz e ter a vida que a gente quer ter mesmo, né? Mas de forma consciente. A gente tem internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem um monte de bibliografia falando sobre isso, a gente tem inúmeras pesquisas falando sobre esse problema ambiental. Não dá mais pra gente falar que a gente não sabia. Então agora que a gente sabe, o que a gente vai fazer?